E aí, pessoal, tudo sussa? Vocês já pararam para pensar que a Terra, esse planeta que a gente chama de lar, já passou por poucas e boas, tipo coisas muito sinistras que quase acabaram com tudo? Pois é, a história do nosso planeta é cheia de altos e baixos, e alguns desses baixos foram tão pesados que quase mandaram a vida para as cucuias. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no passado e explorar os 5 maiores desastres que a Terra já enfrentou. A gente vai voltar milhões, bilhões de anos no tempo e entender como esses eventos moldaram o mundo em que vivemos. Preparem-se para uma viagem alucinante pela história da Terra, onde vamos encarar de frente os desastres que quase extinguiram a vida e deixaram cicatrizes profundas no nosso planeta. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Imaginem só, um dia, como qualquer outro, os dinossauros estavam lá, tranquilos, reinando no planeta. Tinha o T-Rex mostrando quem mandava, os braquiossauros mastigando folhas nas alturas, os velociraptors aprontando todas. Enfim, a vida era uma festa jurássica. Mas, de repente, boom, do espaço. Um asteroide gigantesco, com mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro, surge do nada e... zaz! Colide com a Terra! A pancada foi na região que hoje a gente chama de Península de Yucatán, no México. E não foi um impacto qualquer, não. Foi uma explosão colossal, equivalente a bilhões de bombas atômicas. Imaginem a treta. Tsunamis monstruosos engolfando tudo, terremotos abalando o planeta, vulcões entrando em erupção e incêndios florestais queimando tudo. Foi o caos total. Mas o pior ainda estava por vir. O impacto levantou uma nuvem de poeira e detritos tão densa que bloqueou a luz do sol, tipo um eclipse que durou anos. As temperaturas despencaram, o planeta mergulhou num inverno rigoroso e a escuridão tomou conta de tudo. As plantas, sem luz, não conseguiam fazer fotossíntese, morrendo em massa. Os herbívoros, sem ter o que comer, começaram a morrer de fome. E os carnívoros, sem presas para caçar, também foram sucumbindo. Esse evento catastrófico que aconteceu há 66 milhões de anos ficou conhecido como o Impacto de Chicxulub e foi o responsável pela extinção de cerca de 75% das espécies que habitavam a Terra na época, incluindo os gigantes que dominavam o planeta, os dinossauros. É difícil imaginar a dimensão da tragédia, mas esse evento serve como um lembrete da nossa própria fragilidade. A qualquer momento, uma ameaça vinda do espaço pode dar as caras e, bum, mudar tudo. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A chance de um asteroide gigante colidir com a Terra é mínima. Ufa! Mas o impacto de Chicxulub também nos ensina sobre a resiliência da vida. Mesmo diante de uma catástrofe global, a vida encontrou um jeito de se reerguer das cinzas. Novos nichos ecológicos surgiram, novas espécies evoluíram, e a Terra, aos poucos, se recuperou. E sabe quem aproveitou a deixa para dominar o planeta? Sim, nós, os mamíferos. Sem os dinossauros na jogada, os mamíferos tiveram a chance de se diversificar e ocupar os espaços vazios. E foi assim, meus amigos, que a extinção dos dinossauros abriu caminho para a nossa própria evolução. Se você acha que o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros foi sinistro, prepare-se para conhecer a mãe de todas as extinções, a grande extinção do Permiano, um evento tão devastador que quase acabou com a vida na Terra para sempre. A história se passa há cerca de 252 milhões de anos, no final do período Permiano. Na época, a Terra era dominada por criaturas para lá de exóticas, como os répteis gigantes
e os trilobitas, animais marinhos que pareciam um tatu futurista. Mas, de repente, o planeta começou a passar por uma transformação radical que culminou na maior extinção em massa da história. Tudo começou com uma série de erupções vulcânicas colossais na região que hoje é a Sibéria. Essas erupções liberaram quantidades absurdas de lava e gases tóxicos na atmosfera, incluindo o famoso dióxido de carbono, o CO2, que a gente tanto fala hoje em dia por causa do efeito estufa. Só que, naquela época, a quantidade de CO2 liberada na atmosfera foi tão grande que o planeta começou a esquentar num ritmo acelerado. E, como se não bastasse o calor infernal, as chuvas ácidas também castigavam a Terra, contaminando os oceanos e devastando a vida marinha. A temperatura dos oceanos aumentou tanto que a água ficou pobre em oxigênio, sufocando os animais marinhos. E, com a acidificação da água, as conchas e esqueletos dos animais marinhos se dissolveram como um chiclete que gruda no asfalto. O resultado foi uma catástrofe ambiental sem precedentes. Cerca de 96% de todas as espécies marinhas foram extintas. É muita coisa. Imaginem só. Os oceanos, antes vibrantes e cheios de vida, se transformaram em vastos desertos submarinos. E na Terra, a situação não era muito diferente. As florestas foram devastadas pelas chuvas ácidas e pelos incêndios. O clima ficou insuportavelmente quente e seco, e a maioria das espécies terrestres também sucumbiu. A grande extinção do Permiano, também conhecida como a Grande Morte, foi um evento tão devastador que quase acabou com a vida na Terra. Dos oceanos às montanhas, dos polos ao Equador, a vida foi praticamente extinta. Foi como se o planeta tivesse apertado o botão de reset. Mas, acreditem, mesmo diante de tamanha destruição, a vida encontrou um jeito de se reerguer. Lentamente, muito lentamente, novas espécies evoluíram e a Terra começou a se recuperar. A grande extinção do Permiano nos ensina que, por mais fortes e resilientes que sejamos, a natureza é muito mais poderosa. É um lembrete de que precisamos cuidar do nosso planeta e evitar que uma tragédia como essa se repita. Afinal, a Terra é o nosso único lar. E aí, galera, vocês já ouviram falar do supervulcão Toba? Se não, preparem-se, porque essa história é de arrepiar os pelos do corpo. Há cerca de 74 mil anos, esse vulcão monstruoso localizado na Indonésia resolveu dar um show de fúria, protagonizando uma das maiores erupções vulcânicas já registradas na história do planeta. Imaginem só, um vulcão tão colossal que, quando entrou em erupção, lançou uma quantidade absurda de cinzas e gases tóxicos na atmosfera, escurecendo o céu e mergulhando o planeta num inverno vulcânico tenebroso. A erupção do Toba foi tão violenta que quase varreu a nossa própria espécie, os humanos, da face da Terra. Na época, a população humana era bem menor do que hoje, mas mesmo assim, a erupção do Toba causou um gargalo genético na nossa espécie, reduzindo drasticamente a nossa diversidade genética. É como se a gente tivesse passado por um filtro evolutivo, onde só os mais sortudos e resistentes conseguiram sobreviver. As cinzas vulcânicas expelidas pelo Toba cobriram uma área gigantesca do planeta, bloqueando a luz solar e causando um resfriamento global drástico. As temperaturas despencaram, as plantas morreram. Os animais que dependiam delas também pereceram e a Terra mergulhou num período de trevas e frio intenso. A erupção do Toba foi um evento tão extremo que os cientistas acreditam que ela tenha causado um inverno vulcânico que durou cerca de 6 anos.
Imaginem só, 6 anos de escuridão, frio, fome e caos. É de dar calafrios. Mas mesmo diante de tamanha adversidade, a vida encontrou um jeito de persistir. Pequenos grupos de humanos conseguiram sobreviver em refúgios, protegidos das condições climáticas extremas. E com o tempo, a Terra se recuperou, a atmosfera se limpou e a vida voltou a florescer. A erupção do Toba é um lembrete de que a nossa existência na Terra é frágil e que eventos catastróficos podem acontecer a qualquer momento. É como se a gente estivesse num jogo de RPG, onde a cada esquina podemos encontrar um chefe de fase pronto para nos derrotar. Mas, assim como nossos ancestrais sobreviveram à fúria do Toba, nós também temos a capacidade de superar os desafios que a vida nos impõe. Afinal, somos descendentes de uma linhagem de sobreviventes que enfrentaram os maiores desafios que a Terra já viu e saíram vitoriosos. Preparem-se para uma viagem no tempo alucinante, porque agora a gente vai voltar bilhões de anos para uma época em que a Terra era um lugar completamente diferente do que conhecemos hoje. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, o nosso planeta passou por um período tão extremo que ficou conhecido como Terra Bola de Neve. Imaginem só, gelo, gelo e mais gelo. Do Polo Norte ao Polo Sul, dos continentes aos oceanos, a Terra estava completamente congelada. As temperaturas despencaram para níveis absurdos. Os oceanos se transformaram em vastas planícies de gelo e até mesmo o Equador, que hoje é sinônimo de calor e praia, estava coberto por uma camada espessa de gelo. Mas como a Terra, que antes era um lugar quente e úmido, se transformou numa bola de gelo gigante? Bom, os cientistas acreditam que esse evento catastrófico foi causado por uma combinação de fatores, incluindo a atividade vulcânica intensa e o surgimento de novas formas de vida, como as cianobactérias, que liberavam oxigênio na atmosfera. Com o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera, o efeito estufa, que antes mantinha o planeta aquecido, foi reduzido, levando a um resfriamento global. E com o resfriamento, as geleiras começaram a se expandir, refletindo ainda mais a luz solar de volta para o espaço, o que intensificou ainda mais o resfriamento global, criando um ciclo vicioso de congelamento. A Terra Bola de Neve foi um período extremamente hostil para a vida, mas mesmo assim alguns organismos conseguiram sobreviver em refúgios, como fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, onde a água quente e rica em nutrientes oferecia condições para a vida prosperar. E, acreditem ou não, a Terra Bola de Neve também teve um papel fundamental na evolução da vida. O congelamento global e o posterior degelo causaram mudanças drásticas no planeta, criando novos ambientes e oportunidades para a vida se diversificar. Foi depois da Terra Bola de Neve que surgiram os primeiros organismos multicelulares, que deram origem a toda a diversidade de vida que conhecemos hoje, incluindo nós mesmos. É incrível como um evento tão catastrófico pode ter sido crucial para a nossa própria existência. A Terra Bola de Neve é um lembrete de que o nosso planeta é um sistema dinâmico e em constante mudança, capaz de passar por transformações radicais ao longo do tempo. É como se a Terra fosse um artista em constante evolução, criando novas obras-primas a cada era geológica. E aí, pessoal? Preparem-se para mais uma aventura no tempo, porque agora a gente vai voltar cerca de 201 milhões de anos para conhecer um evento que mudou para sempre a história da vida na Terra, o evento do Triássico-Jurássico. Nessa época, o planeta estava se recuperando da grande extinção do Permiano. A vida estava se diversificando e novos grupos de animais, como os arcossauros, estavam começando a dominar a Terra.
Os arcossauros eram um grupo de répteis que incluía os ancestrais dos dinossauros, crocodilos e aves. Mas, de repente, a Terra foi abalada por uma nova série de eventos catastróficos que levaram a mais uma extinção em massa. E dessa vez, os principais suspeitos são os vulcões, uma série de erupções vulcânicas colossais que aconteceram na região que hoje é a América do Norte, liberaram quantidades gigantescas de lava, cinzas e gases tóxicos na atmosfera, causando um caos ambiental sem precedentes. As erupções vulcânicas provocaram um aumento drástico na temperatura global, acidificaram os oceanos e alteraram o clima do planeta de forma drástica. O resultado foi uma extinção em massa que varreu cerca de 80% das espécies da Terra. É muita coisa. O evento do Triássico-Jurássico foi um divisor de águas na história da vida na Terra. Ele eliminou os principais competidores dos dinossauros, abrindo caminho para que esses gigantes pré-históricos dominassem o planeta por mais de 135 milhões de anos. Imaginem só, sem o evento do Triássico-Jurássico, os dinossauros talvez nunca tivessem tido a chance de evoluir e dominar a Terra. É como se a história tivesse tomado um rumo completamente diferente. O evento do Triássico-Jurássico nos ensina que, por mais poderosos que alguns grupos de animais possam parecer, a natureza é imprevisível e eventos catastróficos podem mudar o curso da evolução em um piscar de olhos. É como se a vida fosse um jogo de dados onde a sorte e o acaso também têm um papel importante a desempenhar. E aí, pessoal? Depois dessa viagem alucinante pela história da Terra, deu para perceber que o nosso planeta já passou por poucas e boas, né? Foram impactos de asteroides, erupções vulcânicas apocalípticas, eras glaciais globais, extinções em massa. Ufa! É muita treta. Mas, no final das contas, a grande lição que a gente tira de tudo isso é que a vida é muito mais forte do que a gente imagina. Mesmo diante dos maiores desafios, a vida sempre encontra um jeito de se adaptar, evoluir e prosperar. É ou não é inspirador? E é por isso que a gente precisa proteger o nosso planeta com unhas e dentes. A Terra é o nosso lar, o único que a gente conhece, e a gente precisa fazer de tudo para garantir que as futuras gerações também tenham a chance de conhecer a beleza e a diversidade da vida que existe aqui. Então, vamos juntos nessa missão de proteger o nosso planeta.